Bom, turma, boa noite. Hoje, dia 30 de agosto de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula de ética e legislação profissional. Eu estou vendo aqui que alguns alunos já tiveram a oportunidade de ter alguma disciplina comigo, né? Se não me engano, projeto de arquitetura 6, né? Então, meu nome é José Ricardo de Freitas Dias, né? O pessoal na faculdade me conhece mais como Ricardo Dias. Eu estou na faculdade aí há bastante tempo, na verdade, praticamente desde o início do curso de arquitetura na UFP, né? Entrei em 1996, né? Vocês estavam aí nascendo e eu estava começando aí na UFP, né? E a minha formação é em arquitetura e urbanismo e também em direito, né? Tenho um mestrado em desenvolvimento urbano, né? Um doutorado interrompido também em desenvolvimento urbano, voltando agora, né? Concluir aí meu doutorado, tá? Tem algumas especializações também na área de direito, né? Direito público, direito privado, preparação à magistratura, exatamente por isso que eu estou aqui, né? Designado para ministrar essa disciplina de ética e legislação profissional, né? Não sou advogado militante, uso o direito como acessório, né? Na minha empresa, né, na parte de contrato, direito administrativo, direito tributário, né, uma série de coisas que são importantes, né, na gestão de qualquer escritório de arquitetura, né, e eu também sou ministrante de disciplinas na área de urbanismo, né, que tem muitos rebatimentos com o direito, né. Se vocês forem estudar um pouquinho mais a fundo, né, o urbanismo, vocês vão ver que existem muitas disciplinas, né, e sub-áreas do direito que são afins. Bom, o que é que nós vamos ver aí na disciplina, então, de ética e legislação profissional, né? Eu lancei o plano de curso, né? E lá no plano de curso vocês têm toda a explicação aí da nossa metodologia, né? Inclusive, durante o período aí de férias, um aluno, né, me passou uma mensagem através do Cigar perguntando se nós teríamos alguma aula presencial, né? Eu expliquei a ele, né, por mensagem que não, que todas as nossas aulas seriam ministradas, né, como videoaulas ao vivo, tá? Então, a gente vai se encontrar aí toda segunda-feira, às 18 horas, né? E o meio a ser utilizado vai ser exatamente essa plataforma Google Meet, né? Essas aulas, elas são gravadas, né? Então, eu tenho Google Drive, né? Que quando termina a aula, ele grava automaticamente. Eu converto isso para um formato lido pelo YouTube e eu hospedo lá na minha página do YouTube e coloco o link, né, no tópico de aula correspondente. Então, se por acaso vocês tiverem que perder alguma aula, né, então, na aula seguinte, é provável que você já esteja com a aula anterior, já com o linkzinho lá do YouTube, tá? A gente vai fazer, né, alguns estudos dirigidos, né, em função aí da nossa carga horária está bem exprimida, né? Esse semestre, vocês sabem que nosso semestre vai ter somente 75 dias, né? Então, alguns conteúdos, né? Eles vão ser sugeridos aí no formato de estudo dirigido, né? O link das aulas, vocês vão encontrar, como vocês todos já estão aqui em sala de aula, vocês já descobriram que está lá na aula número 1, né? Aí com essas letrinhas aí, né? MJF, hífen, XAZF, hífen, JJD, tá?
Como a disciplina ela é de 30, não sei se são 30 ou 36 horas, né? Então, a gente vai seguir aí todo o calendário acadêmico, né? A gente tem que realizar 2 avaliações subjetivas, né? No semestre passado, se não me engano, eu fiz uma atividade, né, de pesquisa e uma outra foi uma atividade objetiva, ou seja, eu preparei uma prova a ser respondida, né, durante 2 horas, então eu disponibilizei às 18 horas, né, a prova pôde ser feita em dupla, tá? Eu não sei exatamente qual seria o formato desse semestre agora, mas eu vou combinar aí de comum acordo com vocês, tá? Então serão, se feito alguma pesquisa, assuntos pertinentes, aí complementares ao que a gente precisa dar na disciplina, né? Se for prova objetiva, sempre aquele conteúdo que foi dado até a aula anterior, né? Ao dar a aplicação, né, da prova, tá? Bom, com relação à questão da frequência, né? A gente de certa forma, flexibiliza um pouco, né? A gente sabe das dificuldades para alguns, né, dessas aulas remotas, questão de conexão. Eu não tenho sido tão exigente com relação a isso. Eu sei que isso não é legal, né? Porque quando a gente não aperta, o aluno ele leva a coisa diferente. Eu sei que isso não é para todo mundo, né? Tem uns que são super responsáveis, né? Mas eu confesso que eu tenho flexibilizado essa questão da frequência pelo meio remoto, tá? Nosso horário, né? Cheio aí seria de 18 até as 20. Nem sempre a gente vai chegar até as 20 horas, tá? Então eu vou concluir os diversos conteúdos, né, que eu tenho para ministrar para vocês. A ideia é que eu não deixe nada para a aula seguinte, nem comece uma coisa para deixar uma grande parte para outra. Então, terminando o assunto, né, a gente fecha, né? Bom, com relação à questão da bibliografia básica, né, nós vamos ter aí uma série de conteúdos. Não existe um único livro que consiga abarcar todo o conteúdo das, dos, que eu, dos assuntos, né, de tudo que eu vou dar aqui, tá? E existe a bibliografia básica, né, que é ofertada no próprio aumentário, que a gente não pode, a gente não tem, né, aí muita liberdade, né, enquanto professor da disciplina, para a gente mexer, tá? Então, tá lá, por exemplo, um livro do Barsano, Paulo Roberto Barsano, e da Suerlane Pereira da Silva Soares, né? Que é um livro mais geral para tocar sobre ética profissional como um todo, uma coisa mais geral, não somente para a área de arquitetura, de área de engenharia, mas tratar a ética profissional de uma forma mais geral, né? Temos um outro do José Roberto Fernandes Castilho, Legislação Profissional da Arquitetura, né? Esse aqui ele é bem mais específico, né, para arquitetos, né? E temos aí uma publicação do nosso CAL, né, que é o Manual do Arquiteto e Urbanista, né, aí do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, aí do nosso CAL, que é uma publicação de 2015, né? Como bibliografia complementar, nós temos aí um livro do Pedro Arantes, né? Arquitetura na Era Digital Financeira, Desenho, Canteiro e Renda da Forma, né? Um outro da Pamela Buxton, Manual do Arquiteto, Planejamento, Dimensionamento e Projeto, né? Temos outro do Marculino Camargo, Fundamentos da Ética Geral e Profissional, inclusive esse livro eu tenho, né?
Um outro do Leandro Nascimento Flores, O Direito Autoral na Arquitetura, e um último da bibliografia complementar do Álvaro L.M. Valls, O que é Ética. Tá? Muitos desses livros que eu comentei aqui, eles são livros, vamos dizer assim, mais teóricos, tá? Que eu retirei poucos assuntos, tá? Foram coisas mais para definições, para conceituações, tá? Então, muita coisa foi tirada da própria experiência prática, modelos de contrato, né? Publicações que a gente vai encontrar nos portais do próprio conselho, ou do IAB, ou dos sindicatos. Então, de acordo com a aula específica, né? Eu vou dizer a fonte para vocês, tá? Outra coisa, eu disponibilizo os meus slides em PowerPoint, tá? Então, para vocês aí fazerem a prova, né? Então, vocês vão ter todo esse material, né, que eu vou comentar aula a aula com vocês, tá? Eu disponibilizo eles para vocês, né? Também já estão lançados aí todo o nosso cronograma, né, de aulas, né, da aula 1 à aula 12, né, que são as aulas normais. Né? Eu soube que esse semestre, além de pequeno, né, nós vamos ter uma série de feriados, né, parece que caindo, eu não lembro se era na terça ou na quinta-feira, ainda bem que não vão cair aí muito na segunda-feira, que é o dia da nossa aula, né? E vocês vão encontrar algumas atividades assíncronas, né? Colocados no sábado. A gente não vai ter aula extra no sábado, é porque a gente precisa publicar essa atividade desses estudos independentes em algum dia. E para que não haja choque, né? O dia de sábado é muito difícil que alguém tenha registrado uma aula, né? Assim, de estudo independente, né? Então, não se assustem, tá? Quando vocês olharem lá o seu cronograma, tá? E encontrarem, por exemplo, uma atividade assíncrona no dia 28. 28 foi, por exemplo, 28 de agosto, foi no último sábado agora, né? Aí no próximo sábado tem outra atividade assíncrona. É porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue fechar. E esses estudos independentes, eles vão ser comentados com vocês, tá? Então, oportunamente, eu vou aí passar algumas atividades para vocês, tá? Com relação às datas, né, das nossas avaliações, proforme, elas estão aqui colocadas no dia 20 de setembro, né? Mas é proforme, como eu estou falando, né? E no dia 8 de novembro, tá? A gente vai flexibilizar aí essas datas, tá? A gente vai aplicar aí quando a gente chegar exatamente no meio, né, do conteúdo a ser ministrado. Eu não, mesmo com essa diminuição aí, esse semestre mais exprimido, né, a gente não vai deixar de dar nenhum conteúdo, eu vou dar todo o conteúdo, tá? A última aula prevista nossa na disciplina, né, lá pelo calendário do CIGAR, está no dia 22 de novembro, né, aqui pelo cronograma que está no CIGAR. A última aula que aparece aqui para lançamento de frequência é dia 22 de novembro. Mas 22 de novembro para eu já estar com, né, notas lançadas, né, aí tudo fechado, tudo aplicado, para que, se porventura alguém venha ficar, né, aí de prova final, alguma coisa, você tem aí mais uma semana. Então, esse semestre ele vai ser um semestre, né, ultra compacto. Né? Hoje, a gente está praticamente aí no último dia do mês, apesar de ser um mês de 31 dias, né? Então, amanhã só mais um diazinho. Né? Então, nós temos o mês de outubro, aliás, o mês de setembro, o mês de outubro,
né? E aí 20 e poucos dias, né, de novembro, tá? Para a nossa disciplina é tranquilo, eu fico um pouco preocupado aí com o pessoal que está pagando disciplina de projetos, TFGs, esses aí vão ter que fazer um esforço, né, muito grande, né, para não deixar a peteca cair. Bom, então, com relação aí a essa parte, vamos dizer assim, mais formal, né, de o que vai ser, quantas avaliações, quando começa, quando termina, né, seria isto aí, né? Queria saber se alguém teria alguma coisa a perguntar. Não? Nada a perguntar? Professor, eu tenho uma dúvida com relação às aulas assíncronas. Certo. Alguns professores já utilizaram aquela plataforma do Google Classroom. Eu queria saber se o senhor vai utilizar alguma coisa ou se o senhor vai realmente só enviar o link das aulas por meio do Siga, para que a gente possa Não, assistir a aula. não, na verdade, a atividade assíncrona minha, ela não vai ter uma aula, entendeu? Eu vou sugerir temas, alguma atividade para vocês fazerem. Nós não vamos ter um contato direto, tá? Ah, perfeito. Tá? Então, ela está registrada num determinado dia, porque para a gente cadastrar essa aula, para que ela valha uma carga horária, você tem que colocar ela num dia, mas eu não vou fazer uma aula extra para vocês assistirem no sábado. Tá? Eu vou passar alguma atividade para que ela valha como carga horária. Entendeu? Sim, Tá? sim. Perfeito. Que aí, a critério de cada professor, ele pode, né, utilizar dessa necessidade de carga horária suplementar da forma que ele achar mais interessante. Então, eu posso, por exemplo, pedir que vocês façam um estudo sobre salário mínimo profissional, que é um tema que interessa a todos, né? Então, aí as pesquisas que vocês fizerem com relação a salário mínimo profissional, tá? Ele pode valer aí como uma carga horária, tá? Tudo bem? Tá? Então, a gente não vai ter uma aula mesmo, né? Que eu vá ministrar um conteúdo num dia de sábado ou num outro dia qualquer, certo? O Wellington está perguntando aí, professor, algumas disciplinas têm grupos no WhatsApp? Sim, eu acho interessante para que nós facilitássemos a nossa troca de informações, conteúdos, se alguém puder organizar aí um grupo, né? Eu vou até colocar aqui o meu contato, tá? Aí no chat. Aí se alguém puder organizar isso, tá? Para a gente trocar informações sobre avaliações, sobre alguma informação pertinente aí à disciplina, né? Seria importante, tá? Agilizar a nossa informação, apesar de termos aí aquela forma de mensagem lá pelo CIGAR, né? Mas eu acho que demora um pouquinho. Alguém pode aí se encarregar, ou você próprio, Wellington, fazer aí tá? E aí você já tem aí o contato. Nem todos vocês estão no mesmo período, né? Tem um pessoal aí que está no 7º período, não é isso? Ou até mais adiantado. A Tem, minha turma está em tese no nono, professor. pois Então tem, tá bem variado. está bem variado. Pois é, essa disciplina, como ela não tem pré-requisito, né? Tem pessoas de tudo quanto é período. O semestre passado eu tinha até terceiro, né? Eu estou vendo aí alunos, parece que foram da minha disciplina, não sei se no semestre passado, deixa eu ver aqui. Foi no semestre passado. Talvez retrasado, né? Então, seria interessante aí, né? Se não tiver o contato, coloca aí no chat para o Wellington
fazer aí a organização do grupo, né? Ou então coloca o link do grupo. O problema é que eu acho que nem todo mundo enxerga esse chat, né, Elton? Quem não está com e-mail, né, com determinada extensão, parece que não consegue enxergar aí né? É isso? Não consegue enxergar o chat, né? Só quem está com extensão Gmail, né? Aí coloca o link, né? E vai repassando, tá? Bom, agora, pessoal, que nós fizemos as devidas apresentações aí da disciplina, eu próprio, né? Apesar de muitos aí já me conhecerem de outra disciplina, tá? Vamos, então, dar início aí na parte mais introdutória, né? Do que viria a ser ética, algumas distinções, né? Necessárias entre ética e moral, por exemplo, né? Eu vou precisar, de vez em quando, ter que interromper esse compartilhamento. Não sei se o que é que vocês estão enxergando aí agora, pessoal. O senhor tinha compartilhado sua apresentação, só que ela fechou aqui pra gente. E agora? E agora está compartilhado? Não. Não, né? Porque ele travou, aí eu descompartilhei. Deixa eu colocar novamente. Está acontecendo isso com o PowerPoint, eu não sei por quê. Tá agora aí? Agora deu certo. Pronto. Então, a gente começa aí a nossa disciplina, né? Primeiro conceituando aí, né, alguns conceitos sobre ética, né? Então, isso foram tirados daqueles livros mais conceituais, né? Primeiro conceito aí diz que a ética seria a ciência, né, do que o homem deve ser em função daquilo que ele é, né? Então, não tem muita coisa aí a comentar, né? Bom, essa segunda eu acho mais interessante. É a ciência que tem por objetivo a finalidade da vida humana e a forma, né, os meios para que isso seja alcançado, né? Então, ó, ele tem uma finalidade, é o quê? A vida humana, né? E a forma como eu vou fazer, né, para que isso seja alcançado, né? E um terceiro aqui, que eu acho que é até uma espécie de complemento desse segundo, que seria o caminho para a busca do aperfeiçoamento humano, né? Ou seja, é uma coisa que existe para nos tornar melhores, né? Ou seja, para que a gente, né, de certa forma, né, melhore, né, enquanto seres humanos, para que a gente se aperfeiçoe, tá? E mais uma vez ele bloqueou aqui. Eu vou ter que compartilhar novamente, porque ele está travando. Quando eu passo muito tempo com um slide só, acontece isso. Bom, eu vou colocar assim, que eu acho que fica mais fácil, se ele travar, tá? Bom, e aí como é que se constrói a ética, né? Bom, a ética, aí, de acordo com o nosso autor, ele tem aí como premissas, né, ou melhor dizendo, ele parte das exigências ou necessidades fundamentais que nós possuímos, né, dentro da nossa natureza humana, tá? E essas necessidades, aí segundo ele, elas não são assim de forma aleatória, tá? Mas elas existem no nosso próprio ser, tá? De que maneira, né? Limitando-a, ou seja, é como se ele criasse uma espécie de moldura, né?
e nos identificando para que a gente possa se descobrir, né, e fazer aquilo que nós somos solicitados, tá? Quando a gente se depara com uma série de situações, eu acho que fica mais fácil a gente entender, né, isso que está colocado. Quando a gente se depara com determinadas situações onde são exigidos determinados tipos de comportamento, tá? A ética ela vem exatamente para nos estabelecer certos limites aceitáveis, né? E esses limites, né, de certa forma, também nos distinguem, né? Ou seja, nos identificam, né? E a gente se descobre, então, né, de que maneira nós precisamos fazer aquela determinada ação ou aquele determinado comportamento, tá? Bom, a ética, ainda segundo ele, né, ela deve estabelecer o quê? Um dever, né? Uma obrigação, um compromisso, né? E aí fazemos a seguinte pergunta, né? Tendo em vista que ela estabelece um dever, né? Uma obrigação, né? de agirmos de determinada forma, ou seja, quase como uma exigência de como devemos ser, né? Mas qual seria, então, o fundamento da ética, tá? E a resposta é que seria o nosso próprio ser do homem, ou seja, da sua natureza, né, que surge, né, a fonte de seu comportamento, tá? E segundo, né, ainda ele, né, isso vai acontecer com todas as coisas, ou seja, o nosso agir ele vai depender do nosso ser, ou seja, cada coisa vai se comportar de acordo com elementos que acompanhem, né, e que vão formar então sua unidade. Bom, pessoal, eu sei que é muita abstração, né? São coisas assim que a gente aceita como verdadeiros axiomas, né? Eu estou dizendo isso para vocês, né? E vocês estão aceitando isso quase como que verdades inquestionáveis, tá? Então, são coisas que são colocadas, né? Às vezes por filósofos, né? Por estudiosos aí da ética e da moral, né? E a gente não questiona muito, tá? E por falar, né, em moral, tá? É muito comum nós entendermos ética e moral sendo a mesma coisa, mas eu poderia dizer para vocês que não é, tá? Ética e moral são coisas distintas, tá? E eu vou colocar para vocês aqui 4 acepções ou 4 sentidos que vão distinguir, né? Ou seja, vão estabelecer a diferença entre ética e moral. E vocês vão ver que não é a mesma coisa, tá? Bom, do ponto de vista etimológico, né, a gente fazendo uma distinção entre ética e moral, a palavra ética, ela origina-se do grego ethos, tá? Que significa costumes. Inclusive, tem até um carro da Toyota, eu acho que esse carro até saiu de linha, né? Que era o Etios, né? Que significa costumes, tá? A palavra moral origina-se do latim mores, que também significa costumes. E olha aí, ó, isso aqui já é um elemento já que causa, né, uma certa confusão. Então, do ponto de vista etimológico, ética e moral, quando você traduz da sua língua, né, original, tá? Eles têm o mesmo significado, mas ética e moral não é a mesma coisa, tá? Vamos lá, né? Aí os sentidos dos termos ética e moral. Primeiro entendimento, olha, a moral seria o estudo de como os costumes devem ser numa determinada época ou lugar. Não tem nem esse, né? Então, olha aí, ó, estudo de como os costumes devem ser numa determinada época ou lugar. Já a ética, ela seria, né, um julgamento da moral,
né? E ela vai criar, assim, uma espécie de juízo de valor, ela vai distinguir o que é bom, o que é bem e o que é mal, né? O que é uma coisa, por exemplo, imoral? Alguém poderia dar algum depoimento? O que seria uma coisa imoral? Hein, pessoal? Alguém poderia nos ajudar? Vocês imaginem aí, por exemplo, se nós pudéssemos voltar no tempo, né? Nós pegássemos uma mulher vestida de biquíni, um biquíni que se usa hoje, e nós voltássemos 50 anos atrás, pudéssemos trasladar essa pessoa 50 anos atrás. O que vocês acham que ia acontecer com essa pessoa numa praia assim frequentada aí por pessoas ali, chegasse ali bem ali no meio da praia, né, do Coqueiro ali na Atalaia? O que vocês acham? Hein, pessoal? Seria taxada como uma pessoa imoral, né? Imoral, exatamente, né? Então, da mesma forma como está escrito aí, olha, estudo de como os costumes devem ser numa determinada época ou lugar, né? Existem algumas coisas que, de repente, numa determinada cultura, podem parecer perfeitamente aceitáveis, em outras totalmente desfavoráveis, né? Então, você, por exemplo, você chega numa praia daquela ali na Espanha, né? Ibiza, né? Ou outra, acho que Palma de Maiorca, se não me engano, também, eu acho que, se não me engano, na Espanha, né? E as mulheres têm lá a mania de fazer topless numa boa, você passa ali, não tem, né, problema algum. Eu acho que o Brasil, com toda a sua liberalidade, não seriam todas as praias aqui no Brasil que aceitariam uma atitude como essa com uma certa naturalidade. O pessoal ia jogar areia, ia xingar, ia chamar de não sei o quê. Por quê? Porque nós somos, de certa forma, um pouco hipócritas, né? Chega no carnaval, pode tudo, não é verdade? Né? Mas em determinadas épocas nós queremos ser certinhos demais, né? E isso não é só na nossa cultura, não, em diversas outras culturas também é da mesma forma, né? Existem determinados povos que têm uma, né, entre aspas, uma fama de serem muito religiosos, muito certinhos, mas, né, é uma tremenda hipocrisia, né, porque são corruptos, são racistas, né, são homofóbicos e uma série de outras, né, coisas, né, que, de repente, em outros povos nem tanto, né? Por exemplo, a questão da música, né? Existem determinados cantores que eles não podem ser exibidos, né? Eu soube aqui até bem pouco tempo atrás a cantora Rihanna, né? Ela não podia ser ouvida em determinados países do Oriente Médio, né? Porque as músicas dela insinuam, né, lesbianismo, aquela coisa ali meio andrógena, né? E alguns países não aceitam, né? Aquela coisa ali daquele tipo de música, certo tipo de roupa, né? Vocês lembram que até aqui no Brasil, determinados tipos de estabelecimentos eles não aceitam, né, a determinado tipo de vestimenta, né? Bermuda, saia curta, tá? Então, essa questão da moralidade, como está dito aí, né? Isso depende da época e do lugar, tá? Então, a gente pode estar numa determinada época, né? Estudar dois locais numa mesma época, mas dependendo do lugar, uma coisa pode ser imoral ou não, tá? Já a ética, ele é como se estivesse num patamar acima, tá? E é
o que vai fazer exatamente esse juízo de valor, ou seja, ele vai ser um julgamento da moral, tá? E ele é que vai fazer, então, essa distinção daquilo que é bom ou do que é mal, tá? Um segundo entendimento aí de ética e moral seria que a moral seria a parte teórica ou estudo, né, do comportamento, e que a ética seria a parte prática ou concreta que vai detalhar como deve ser o comportamento, tá? Então, seria aí uma maneira diferente, né, da gente entender como é uma e como é outra, tá? Um terceiro entendimento coloca aí a moral como aqueles comportamentos que vão abranger a todo mundo, né? Então, uma determinada situação que todos nós estamos, vamos dizer assim, contidos. Já a ética, né, seria a moral de um grupo organizado. Por exemplo, a ética profissional dos profissionais de arquitetura, né? A ética dos psicólogos, né? Dos médicos, tá? A moral seria, né, de um coletivo, de um povo, num sentido, né, bem mais abrangente, tá? E um quarto entendimento, né, para a gente ter melhor ainda essa noção dessa diferença entre ética e moral, seria que a moral ela está baseada, né, num fundamento teológico, ou seja, que ela é baseada numa revelação divina. Por exemplo, a judaica ou a cristã, muçulmana, enquanto a ética ela vai estar mais baseada na razão, ou seja, um fundamento filosófico, né? Vai estar estritamente, né, aí fundamentada, né, na razão, tá? Bom, o princípio fundamental da ética, né? Ou seja, se a gente pudesse estabelecer assim uma espécie de fim, né? De não é uma obrigação, não é uma lei, mas para que serve a ética, tá? Seria no sentido de que é necessário fazer o bem e evitar o mal, tá? Isso seria o lema, né? Ou o princípio, melhor dizendo, né? Mais, vamos dizer assim, fundamental, tá? E com relação mais especificamente a determinado grupo, né, que é o que nos interessa aqui na disciplina, que é a ética profissional, seria exatamente a aplicação dessa ética, né, mais geral no campo das atividades profissionais, tá? Então, a pessoa, né, que desempenha a sua atividade profissional fundamentada, né, dentro dos princípios da ética profissional, ela vai estar exatamente o quê? Imbuída de certos princípios ou valores próprios do ser humano, né, para vivenciá-lo nas suas atividades de trabalho, né? Então, eu, enquanto arquiteto, eu não vou sair falando mal dos meus, né, colegas de profissão, né? Eu não vou, por exemplo, ligar, né, para um cliente que eu sei que está, por exemplo, prospectando proposta de honorário e dizer, olha, pegue proposta com todos os outros arquitetos e o que apresentar a menor proposta pode trazer que eu vou cobrir a sua proposta. Ou seja, você se valer de atos, de procedimentos que vão de encontro àqueles, né, princípios, àqueles fundamentos, ou, melhor dizendo, aqueles valores que estão contidos lá dentro do Código de Ética Profissional, né, de uma determinada categoria. Cada profissão tem o seu Código de Ética Profissional, inclusive nós arquitetos. Se vocês quiserem ver
né, o nosso Código de Ética Profissional. Bastam vocês entrarem lá na página do CAL, né? Aí tem lá a legislação, tem lá para download o Código de Ética Profissional dos Arquitetos e Urbanistas. Tá? Bom, existem algumas condições, né? Tendo em vista que a gente está tratando especificamente dos códigos de ética profissional, existem algumas condições para que uma determinada atividade ela seja considerada uma profissão, tá? Então, a primeira, né? Aliás, ele está dizendo ali, antes de eu falar dessa primeira, né? Para que uma atividade seja considerada uma profissão, né? E aí, consequentemente, para que ela tenha uma ética profissional, né? Você vai precisar de alguns requisitos, ou seja, algumas condições, né? Que estejam bem claras e sistematizadas. Aí agora que eu vou elencar quais são essas condições para que, por exemplo, a atividade de arquitetura seja considerada uma profissão. Primeira aí colocada, né, pelo nosso autor, é que a atividade ela deve envolver operações intelectuais acompanhadas de grande responsabilidade individual. A gente trazendo isso para a nossa atividade de arquitetura. Será que o fato de eu fazer um projeto de arquitetura, né? Operação intelectual é óbvio que tem, mas será que tem grande responsabilidade individual? Aí o cara pensa, eu só vou fazer só um projeto de ambientação, né? Mas não deixa de ter, pessoal, é uma grande responsabilidade. A gente, mesmo fazendo um projeto de ambientação, aquilo pode causar uma grande frustração, né, para o nosso cliente. Ele pode fazer um grande investimento e aquilo ali não ser nada do que ele estava imaginando, né? Então, o cara investe lá um valor absurdo, né, para ter uma ambientação, por exemplo, de um determinado espaço ou da sua residência, do seu apartamento, da sua empresa, né? Então, aquilo ali envolve, sim, responsabilidade individual, ainda que não haja, né, qualquer risco contra a vida, mas envolve, sim, responsabilidade individual, né? O cara pode ter uma grande perda, né, porque pode ficar uma merda aquele projeto, né, e ele ter que fazer, né, lá um refazimento total daquele projeto, né? E não deixa de existir, né? Ainda numa situação de um projeto que possa parecer de baixa complexidade, não deixa de haver a responsabilidade, né, técnica. Não é à toa que quando a gente faz um projeto como esse, a gente assina um RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, né? Outra condição aí, olha, né, para que uma determinada atividade seja considerada uma profissão. A atividade ela deve comportar uma aprendizagem na área de seu conhecimento, né? A atividade de arquitetura e urbanismo ela está dentro das ciências sociais aplicadas, né? Então, ela é uma aprendizagem na nossa área do conhecimento, sim, né? Então, para que vocês obtenham o título de arquiteto urbanista, vocês passam, né, por uma série de etapas, né, na estruturação aí da profissão de arquiteto. Vocês passam por matérias, né, mais fundamentais, depois vocês entram em matérias mais específicas, elas têm um nível, né, de complexidade, né, evolutivo, né, gradativo, né, começa das mais simples indo para as mais complexas, né. Outra condição, olha, toda profissão supõe uma formação que não seja acadêmica ou teórica apenas, embora esta seja fundamental. Nossa profissão, né, ela se encaixa perfeitamente né, nesse requisito aqui, olha, ela não é só acadêmica, né, ou teórica, né, ela envolve também prática, né? Então a gente aprende também lá com um estágio, né, fazendo projeto, né,
naquelas disciplinas. Então, não é só teoria em sala de aula, a gente tem, né, outras, né? É importante a teoria, mas não é só isso, né? Toda profissão deve consistir numa teoria capaz de ser transmitida através de disciplina especializada. Vocês tiveram e estão tendo diversas disciplinas especializadas, desde as disciplinas introdutórias, né? Introdução à arquitetura e outras, até as disciplinas mais específicas, né? Então, a teoria, ela é, sim, transmitida através de disciplina especializada. E da mesma forma como eu estou fazendo aqui para, né, a profissão de arquitetura e urbanismo, vocês podem, de forma analógica, aplicar isso para outra, né, outra profissão qualquer. Tá? E toda profissão ela deve dispor de organizações adequadas com atividades, obrigações e responsabilidades com consciência de grupos, né? Então, nós temos associações profissionais, né? Os sindicatos, os conselhos. Então, nós temos IAB, nós temos sindicatos, nós temos CAL, né? Se nós formos para o ramo da engenharia, nós temos CREA, nós temos CONFIA, nós temos Mútua, né? Nós temos o Clube de Engenharia, nós temos o Sindicato dos Engenheiros, né? Então, a gente percebe, né, que se nós formos pensar cada um desses requisitos aqui, aplicando isso de forma direta com relação à nossa profissão de arquitetos, né, a gente percebe que ela atende a todos esses requisitos. Então, dessa forma, a gente pode imaginar, né, que sim, né, a nossa atividade de arquitetura ela é uma profissão porque ela atende aí, né, esses 5 requisitos indispensáveis para que uma atividade, né, seja considerada uma profissão. Bom, eu já havia comentado hoje sobre isso, né, sobre os códigos de ética profissional, né? Bom, professor, para que serve um código de ética profissional, né? Bom, segundo aí o nosso autor, né, os códigos de ética profissional eles vão servir exatamente para isso, para estruturar e sistematizar as nossas exigências éticas no tríplice plano, né, de orientar, disciplinar e fiscalizar. Ou seja, não é só para você, né, fiscalizar, mas para que você oriente, para que você tenha, né, estabelecido o teu limite. Tá? Quando você tem um código, você sabe exatamente o que você precisa seguir e o que você não pode transgredir. Tá? Então, eles vão estabelecer o quê? Os parâmetros variáveis e relativos que vão demarcar o piso e o teto, dos quais a conduta pode ou deve ser considerada regular sob o ângulo ético. Eu prefiro usar, pessoal, o exemplo da moldura, né? Quando você tem um quadro, né, e você tem uma moldura, aquilo que está dentro da moldura é o que você precisa mostrar, tá? Quando eu uso a moldura dentro da aplicação da ética, significa dizer o seguinte: aquilo que está delimitado pela moldura é aquilo que a ética considera aceitável. Vai ser exatamente essa demarcação do piso e o teto, dos quais a conduta pode ou deve ser considerada regular sob o ângulo ético. Ou seja, ela vai estabelecer exatamente aquilo que pode e o que não pode, aquilo que a ética considera bem ou aquilo que a ética considera mal, né? E também os códigos de ética profissional, eles fazem parte do sistema de valores que vão orientar o comportamento de pessoas, grupos e das organizações e seus administradores. Pessoal, vocês já imaginaram a gente viver num mundo onde todo mundo fizesse tudo aquilo que queria sem se preocupar, né,
com ninguém com nenhum tipo de valor, seria um verdadeiro caos, né? Então, a ética, né? Eu não estou falando aqui nem no sentido de um código penal, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais rígida, né? Falando de um código de ética mesmo, né? Seria muito complicado, seria um mundo muito difícil, né? Da gente viver, né? Bom, agora eu queria falar com vocês de algumas coisas que vocês conhecem, mas talvez não, né? Agrupados, né? Nesses dois grandes grupos aí, né? Bom, vamos falar sobre a ética e a virtude, né? Então, as virtudes éticas vão ser aquelas, né, disposições estáveis que a gente possui para a gente agir de forma boa, ou melhor dizendo, para a gente agir bem, tá? E essas virtudes aí, segundo, né, nosso autor, elas vão determinar e fixar as inclinações e os atrativos, né, assegurando a constância da conduta. Ó. E essas virtudes, elas vão, de certa forma, induzir, elas vão facilitar, né, como eu devo agir, né? Se eu sei que aquilo ali é uma coisa boa, né, eu não vou hesitar, eu vou seguir, né, aquela conduta. Eu vou suprimir uma multidão de hesitações. Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Eu já sabendo que aquilo ali é uma virtude, que é uma coisa boa, eu já ajo daquela forma, tá? É isso que está colocado aqui pelo autor. Elas vão facilitar a ação, né? E vão suprimir uma possível hesitação que eu teria, né? Na hora de tomar uma decisão, se devo agir assim ou se devo agir assado, tá? Então, eu vou, né, suprimir uma multidão de hesitações e de atos intermediários inúteis, produzindo, aí, ó, de acordo com ele, presteza em fazer o bem e, ó, me afastar do mal. E ela vai se transformar quase, né, numa segunda natureza e fazem agradável todos os atos dos quais são o princípio, né? Bom, professor, você falou aí, né, que as virtudes vão ser disposições estáveis, ou seja, eu sei que aquilo ali é uma coisa boa, né? Quando eu me deparar com uma situação que eu tenho que tomar uma determinada decisão, eu sabendo que aquilo ali é uma coisa boa, é uma atitude boa, eu não vou nem hesitar, eu vou agir dessa forma. Exatamente, tá? E quais são essas virtudes, professor? As virtudes, pessoal, são essas que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Tenho certeza que vocês já ouviram falar de todas elas, né? Mas como eu disse a vocês, talvez não agrupadas, né, num grupão como esse, né? E não colocadas como virtudes, né? Primeira delas, uma coisa que eu acho que todo mundo tem, principalmente quando passou por algum tipo de problema anterior, tá? É a prudência. O que seria essa virtude básica chamada prudência? O que é agir de forma prudente? Tá? Seria a reta noção daquilo que se deve fazer ou evitar. Ou seja, você sabe exatamente como você deve agir, né? Exigindo o conhecimento dos princípios gerais da moralidade e das contingências particulares da ação. Então, quando a gente diz a reta noção daquilo que se deve fazer ou evitar, é que você, né, vai agir de forma, né, comedida, exatamente, né, na intensidade, né, na forma, né, quando a gente diz reta noção, né, eu não vou, né, ali me desviar, eu vou exatamente agir daquela forma, tá?
Então, isso é a virtude básica conhecida como prudência, né? Essa segunda virtude básica, aqui conhecida como justiça, todos nós conhecemos. Talvez não assim com esse contexto aqui, mas todo mundo sabe exatamente o que é agir com justiça. Tá? Então, justiça, né, seria essa vontade firme e constante de respeitar todos os direitos e todos os deveres. É aquela nossa disposição de dar a cada um o que é seu de acordo com a natureza, a igualdade ou a necessidade. É dar a César o que é de César, né? Ela é a base da vida em sociedade e da participação na existência comum, tá? Quando nós agimos com justiça, a gente vive num mundo melhor, tá? Então, essas duas aqui, tenho certeza que vocês já ouviram falar e muito, né? E a fortaleza, né? Esse sentido aqui, talvez, né? Muitos ainda não tivessem ouvido falar ainda, tá? Bom, a fortaleza aqui, enquanto virtude, pessoal, seria uma firmeza interior nossa contra tudo que molesta a pessoa neste mundo, fazendo-a vencer as dificuldades e os perigos que excedem a medida comum e sofrer as medidas mais pesadas. Eu diria para vocês, pessoal, que isso aqui seria como se a gente tivesse uma espécie de blindagem, né? Quando a gente diz que a gente tem uma firmeza interior contra tudo que molesta a pessoa nesse mundo. Eu me blindo, né? E aquilo ali vai me fazer, né, vencer qualquer dificuldade, qualquer perigo, né, que venha a exceder, como está colocado aí, a medida comum, né, e sofrer as medidas mais pesadas. Eu acho que o sentido de fortaleza, né, ele ajuda, né, quando a gente pensa em fortaleza enquanto objeto físico, né, o que é uma fortaleza? Né? Eu acho que passa para vocês ideia de uma fortaleza, o que é um forte, né, uma coisa ali que vai existir para o quê? Para defesa, tá? Quando a gente coloca isso aí no campo da ética, seria como se a gente tivesse aquilo ali para nos defender exatamente, né? Essa firmeza interior é como se a gente nos blindasse, né, contra tudo aquilo que venha, né, a nos afligir, tá? Outra virtude básica também que talvez alguns não conheçam é a que a gente chama de temperança, tá? Temperança seria a regra, a medida e a condição de toda a virtude. É o modo justo entre o excesso e a falha, ou seja, é aquela dose certa, nem mais nem menos, tá? E ele usa até um exemplo aqui que dá para ilustrar isso que eu estou falando, ó. Uma obra boa é a que não falta nada e a que nem se deve acrescentar nada, né? Ou seja, eu não vou tirar nada e não vou colocar nada. É aquilo ali, né? É a regra, é a medida, é a dose exata, né? Assim o homem, então, cumpre a sua função, tá? Então, essas duas, né, talvez sejam as virtudes básicas, né, que a gente não tivesse assim tanta vivência, tanto conhecimento, mas tem sentido, né? Então, essas são as virtudes básicas, essas 4 que eu apresentei para vocês. Agora, eu vou apresentar os vícios, né? Os vícios, pessoal, nem sempre, né, eles vão ser o contrário das virtudes, tá? Ou seja, não vão ser esse diabinho, esse anjinho aqui, não, tá? É como está colocado, eles não são propriamente a negação das virtudes, mas atitudes contrárias ao bem ou disposições estáveis para agir mal, tá? E ele diz aí, ó, que em termos éticos, os vícios são adquiridos pelas pessoas, né? E vocês vão ver que a gente
pratica vários deles, né, em várias situações, tá? E eu estou me incluindo também, tá? Os vícios também fixam as tendências, né, fortalecendo a continuidade do comportamento e facilitando a ação para seus objetos. Vamos ver aí o primeiro vício, né? Vocês vão ver que nem todo vício, né, é tão mal assim, tá? Vamos ver os vícios principais, ó. O orgulho, né? A gente tem um pouquinho de orgulho, não é mal não, tá? Mas esse orgulho que está colocado aqui como vício, tá? Seria aquela procura desordenada de excelência, tá? Ou seja, toda pessoa, né, ela tem o direito de ser e parecer aquilo que ela é. Mas essa pessoa que a gente está se referindo aqui, tá, é aquele orgulhoso que se valoriza demais e normalmente, né, diminui e achincalha os outros, ou seja, ele está sempre precisando, né, dos outros, né, como uma espécie de degrau ou de embaixadinha para ele, né, ficar melhor na fita, tá? Seria nesse sentido, tá? É aquela procura desordenada de você querer ser sempre o melhor, né? Em detrimento de outrem, tá? Então, seria nesse sentido aqui, seria este tipo de orgulho, mas a gente deve ter, eu acho que um pouquinho de orgulho, né? Não faz mal a ninguém, tá? Um outro vício. Professor, Oi, pode falar. desculpa interromper. É Oi, que, não. vendo esse exemplo do orgulho, eu lembrei de um caso que eu vi até recente. No meio do futebol tem um jogador sueco chamado Zlatan Ibrahimovic. E ele é um cara totalmente orgulhoso, né? Sei quem é. Reconhecido por conta disso. E aí eu vi uma notícia, e aí eu também não cheguei a aprofundar para ver se realmente era assim. Mas na Suécia tem uma palavra no dicionário que é derivada do nome dele para, tipo, dizer que a pessoa Virou um é muito adjetivo, orgulhosa. já Isso, virou. Uhum. isso. Então ele se tornou uma pessoa tão orgulhosa, prepotente, que serviu de um marco, uma base para taxar outros de orgulhosos e, no caso, entrar num dicionário, né? Chegou a esse ponto. Aqui nós temos casos, né? Não nesse sentido aí, mas de ministro, né? Usando palavras, né? Do magre, não é da época de vocês, né? Também mais ou menos desse jeito, né? Mas muito mais por conta de erro de português do que por atitude. No caso do Ibrahimovic, é porque o bicho ele acha que o mundo gira em torno dele mesmo, né? Ele é muito bom de futebol, mas o gênio dele realmente é terrível, né? É terrível. É o Cabelão, ele tá para se aposentar, né? Isso, mas parece que não quer não, né? Vai durar Não, até a sobrevida aí, né? Mas é porque o bicho ainda é bom de bola, né? Bom, valeu aí pela contribuição. Mas é exatamente isso mesmo, tá? Então, é essa pessoa, né, que ela está sempre se autopromovendo, né, em detrimento dos outros, tá? Um outro vício, aí também muito conhecido, né, entre nós, é a chamada avareza, tá? Também é uma procura desordenada de bens materiais. Aliás, eu acho que essa nossa sociedade capitalista, quando a gente nasce, né, eu acho que já colocam lá no nosso chipzinho, né, você vai crescer, você vai ser doutor, né, você vai ganhar muito dinheiro, né? Então a gente praticamente cresce, né, com essa coisa de que o importante não é ser feliz, o importante é a gente o quê? Ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, ser rico, não é assim para a maioria das pessoas? Pode ser que eu esteja enganado, mas é o que eu vejo, né, nesse nosso mundo hoje,
né? Eu não vejo muita procura pela felicidade. As pessoas confundem felicidade com sucesso, né, profissional ou material. E não é, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Tem muita gente que tem tudo do ponto de vista financeiro, né? Às vezes tudo do ponto de vista profissional, e são pessoas altamente infelizes, né? Não vou muito longe, não. Todo mundo conhece o Whindersson Nunes, né? O cara é o, né, maior youtuber do Brasil que sai do mundo, né? O camarada vive em várias depressões, né? Eu acho que ele hoje, financeiramente, ele está muito bem, obrigado, né? E a gente tem casos de outras pessoas também super bem-sucedidas, né, do ponto de vista financeiro, que são altamente infelizes. Então, felicidade não necessariamente ela passa por, né, acúmulo, né, material, tá? Então, essa avareza aqui é exatamente essa procura desordenada de bens materiais, ou seja, ele coloca que é uma necessidade vital, né, a gente se utilizar das coisas, né, materiais, né, mas esse sentido que nós estamos dando aqui seria no sentido dele acumular riquezas, fazendo uso de meios nem sempre lícitos e principalmente centralizando todo o seu ser neste esforço. Se precisar vender a mãe, esse cara aqui vende, né, sem remorso, tá? Então, esse é o avarento, é o vício chamado avareza, tá? Outro vício, né, que esse aqui é um vício nem tão mal assim, né, pessoal? É aquela procura desordenada dos prazeres de comer e beber, tá? A gente sabe que comer, né, ele é uma necessidade vital para a gente, mas quando a gente fala em gula, tá, é uma preocupação exagerada, tá? Então, é aquela pessoa que vai estragar a sua própria saúde, vai prejudicar muitas vezes as suas atividades profissionais de seus familiares, tá? Por conta dessa busca desordenada aí dos prazeres de comer e beber, tá? E é impressionante como essa questão da gula, eu acho que é uma coisa que é muito influenciável pelo meio, né? Se você vive numa casa onde as pessoas têm uma cultura mais saudável, mais fitness, sei lá, uma preocupação maior, quando você destoa desse grupo, eu acho que é mais fácil a gente controlar isso. Agora, quando você está numa casa onde todo mundo, né, é do mesmo jeito, é complicado. Eu imagino como deve ser complicado o camarada, por exemplo, fazer uma dieta, alguma coisa nesse sentido, quando ele está inserido num meio como esse. Não sei se vocês entenderam o exemplo que eu estou dando. O camarada, né, está ali, ele está sabendo que aquela situação ela não é interessante do ponto de vista da sua saúde, né? E ele está numa casa que todo mundo come muito, que é aquela fartura em excesso, né? E é complicado a gente tentar fazer alguma coisa, né? E você tentar se regrar quando, né, aquele universo, aquele ambiente ali, ele de certa forma, ele está toda hora te levando, né, para um desregramento, né? Então, a gula seria essa busca desordenada aí do prazer de comer e beber. A luxúria, tá? Então, todo mundo, quando a gente fala luxúria, né, todo mundo associa a luxúria como se fosse algo no sentido do luxo. Só que essa luxúria aqui seria no sentido da busca desordenada dos prazeres sexuais, né? Então, o sexo ele faz parte da nossa natureza, tá? Então, a pessoa que está
em volta nesse vício da luxúria seria aquele que procura realizar a sua sexualidade, mas de uma maneira desregrada, só pensa nisso, é o cara que só pensa em pornografia, o cara que pensa em sexo, né? Ali 24 horas por dia, tá? É uma pessoa obcecada, né? Nós já tivemos casos aí de atores, né? Não sei se vocês conhecem aquele Michael Douglas, né? Ele ainda é casado com aquela atriz, a Catharina Zeta-Jones, né? Ele passou por um problema desse né? De obcecado em sexo. Não sei se vocês assistiram aquele Instinto Selvagem, um filme antigo, né? Aí deve ter aí, sei lá, uns 15 anos, né? Ele é o ator principal, né? E a luxúria seria nesse sentido, tá? Então, como está dito aí, ó, a pessoa, em vez de realizar a sexualidade como um elemento importante de todo o seu ser, vive com fixação e obsessão, procurando satisfações que até implicam em desrespeito a si mesmo e aos outros, né? Bom, temos um outro aí, vício, né? É a inveja, né? Esse está presente demais nesse nosso mundo consumista de hoje, né? Então, o sujeito invejoso, né, é aquele que, né, ele fica triste pelo bem alheio com obstáculo ao próprio bem, ou seja, né, ele se sente mal, né, com o sucesso dos outros, né? O invejoso, então, ele sofre quando o outro tem sucesso, como se isso impedisse ele também de crescer e aparecer, né? Tenho certeza que vocês conhecem, né, alguém que sofre, né, com isso aqui. Às vezes também é bom a gente sentir um pouquinho de inveja branca, né? Inveja branca é aquela inveja que nos estimula, né, a agir bem, né? Então você às vezes inveja, né, a atitude de determinada pessoa e aquilo ali serve de espelho, né? Eu acho que neste sentido, né, essa inveja, ela não é uma inveja mal-vinda, né? Tá? Mas a inveja que nós estamos nos referindo aqui é aquela, né, que o camarada sofre mesmo quando o cara, né, é promovido, quando o cara, né, adquire um determinado bem material, quando o camarada alcança algum objetivo, e aí aquela pessoa ela sofre, tá? Um outro vício aqui, né, que eu acho que todo mundo tem final de semana, tá? É a preguiça, tá? A preguiça seria aquele recuo diante do trabalho e do esforço, tá? O preguiçoso, ele sabe exatamente tudo aquilo que ele precisa fazer, ou seja, ele sabe exatamente quais são os seus compromissos, mas ele sempre deixa para depois, né? Então, o cara, para agir contra a preguiça, é aquele não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas esse aqui é exatamente o contrário. Ele sempre adia sua realização, né? Faltando aquela energia para assumir, olha, as atividades dentro de métodos adequados que lhe assegurem a construção de valores, né? E o último, né, é a ira, tá? A ira, pessoal, seria, né, a violência contra aquilo que resiste à sua vontade, né, procurando vingança, né? E a pessoa irada, ela não raciocina, mas age intempestivamente, não medindo as consequências dos seus atos. Eu tenho pessoas conhecidas e amigas que são altamente inconsequentes. Elas tomam atitudes que elas se arrependem depois, mas aí depois o negócio já está, o caldo tá derramado. Eu não sei se vocês conhecem alguém dessa forma, né? São aquelas pessoas, por exemplo, que falam o que pensam, né? Pessoas, às vezes, é muito comum a gente ver esse tipo de pessoa no trânsito, né?
Tem gente que senta na cadeira do motorista e acha que é dona do mundo, né? Todo mundo, né? Um cara deu a fechada, ele vai tomar não sei aonde, vai, filho de não sei de quê, né? Até você encontrar uma pessoa tão inconsequente quanto você, né? Então, não se iludam. Um dia encontram, né? E aí acontece uma tragédia, né? E aí eu acho que a gente, quando acontece essas situações, a gente tem que sempre pensar que a gente tem mais a perder do que aquela outra pessoa. Você não sabe o que aquela outra pessoa pode estar passando, ela também pode ser que não seja uma pessoa tão inconsequente, mas por força de alguma coisa que aconteceu e ela então vai extrapolar os limites dela. Então a gente sempre tem que estar engolindo um sapinho, pessoal, né? Eu sei que é difícil, acho que é da natureza de cada um, né? Uns são mais controlados, conseguem se controlar em determinadas situações, outros são extremamente estourados, né? Eu conheço casos de pessoas que não morreram no trânsito por assim, porque não era naquele dia que era para morrer, né? De ter feito coisas como essas que eu estou contando para vocês, e aí o camarada, né, pediu para repetir, e aí ele, né, puxou o revólver na frente dele, assim, cara a cara, assim, de vidro de carro com vidro de carro, né? E aí, numa besteira dessa, né, você acaba com a sua vida, né? Então, a gente precisa ter comedimento, né? A gente precisa exatamente aplicar aquelas virtudes para a gente combater, né, esses vícios. Bom, pessoal, com relação aí a essa parte introdutória, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Como eu disse, essa aula de hoje, né, nossa turma são 23 alunos, nós estamos agora com 19 pessoas em sala, né? Quem não pôde aí assistir a aula até o final ou não pôde vir hoje, tá? Essa aula, até a segunda-feira que vem, ela vai estar baixada, hospedada lá no YouTube, tá? E aí basta vocês clicarem no linkzinho, né? E aí podem assistir lá no YouTube. Já foi criado, então, o grupo, né? Eu não vi, porque eu estava aqui dando aula. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eliton, você já fez o grupo já? Sim, sim, professor. É porque eu não estou vendo aqui o ícone. Você colocou, foi o quê? Foi o link aqui no... Não, o seu eu acrescentei mesmo, né, como o senhor escreveu no chat, e para os demais eu coloquei no grupo que a gente tem com com todo o pessoal do período, de todos os Aham. períodos, aliás, Como é que você botou o nome do grupo? Que eu não estou vendo aqui o... ética e legislação. Engraçado, não apareceu aqui para mim, não. Não apareceu aqui para mim. Está aí como adicionado, é? Sim, deixa eu rever também se eu anotei seu número correto. Pois é, eu acho que esse número... São 3999811163. Isso. Botou 86, né? Sim, sim. Não apareceu aqui, não. Dá um oi aí. Professor, o número, o final é 1163, 1163. porque o número que tem lá no grupo tá 1136. Ah, então é isso. Ah, então, peraí, vou alterar aqui.
Então é isso. Porque não está aqui, não. Pronto, agora apareceu. Pronto, agora está certo. Beleza, então. Então, se não tivermos aí nada mais a comentar, a gente encerra a nossa aula, tá? E na próxima segunda, a gente vai aí para a segunda aula, tá bom? E eu posso, inclusive, também disponibilizar esses slides ou pelo grupo ou direto no Cigar. Eu acho que é melhor no grupo também, viu? Viu? Certo, professor. Então tá. Então, boa noite. Até logo, então. Boa noite, até mais, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. professor.